Damos início, neste momento, à solenidade de homenagem da Universidade Federal de Minas Gerais ao senador Rodrigo Pacheco. Convidamos para compor a mesa a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sandra Regina Goulart Almeida, e o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Convidamos também o ministro do TCU, Antônio Anastasia. O vice-reitor da UFMG, professor Alessandro Fernandes Moreira. E o presidente do FORIPES, professor Demétrios Davi da Silva. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: professora Carla Simone Chamon, diretora-geral do Cefet-MG, professor José Roberto Soares, reitor da Universidade Federal de Lavras, professor Rafael Bastos, reitor do IFMG, professor Sandro Amadeu Cerveira, reitor da Universidade Federal de Alfenas, professor Marcelo Andrade, reitor da Universidade Federal de São João del Rei, professora Girlene Alves da Silva, reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor João Leandro, reitor substituto do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, professor Valder Steffen Júnior, reitor da Universidade Federal de Uberlândia, professora Marinalva Vieira Barbosa, reitora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, professora Flaviana Tavares Vieira, vice-reitora da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, professora Daniela Paoloni, vice-reitora do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, professor honorário José de Moraes Neto, pró-reitor de administração, representando o professor Kleber, reitor da Universidade do Instituto Federal do Sul de Minas, professora Alice Aleixo, pró-reitora de administração, representando o professor André Diniz, reitor do IF Sudeste MG, professor Tiago Torres, vice-reitor da UENG, Leonardo Lucas Pereira, pró-reitor de Planejamento e Administração, representando a professora Cláudia, reitora da Universidade Federal de Ouro Preto, professor Walter Lobato, diretor-geral da Escola Superior de Advocacia da OAB, doutora Elisa Maria Correia Silva, procuradora-chefe da Procuradoria Federal junto ao UFMG, professor Glaucinei Rodrigues, pró-reitor de extensão da UFMG, professora Maria Flores, pró-reitora adjunta de graduação da UFMG, professor Ivan José da Silva Lopes, pró-reitor de administração da UFMG, professor Fernando Reis, pró-reitor de pesquisa da UFMG, professor Maurício Freire, pró-reitor de planejamento da UFMG, professora Jaqueline Takahashi, pró-reitora adjunta de pesquisa da UFMG, professora Marcilene Gonçalves de Lima, pró-reitora adjunta de planejamento e desenvolvimento da UFMG, professora Mônica Medeiros Ribeiro, pró-reitora adjunta de Cultura da UFMG, Otávio Valente Campos, auditor-geral da UFMG, professora Terezinha Vitória, auditora-geral adjunta da UFMG, professor Gustavo Cortes, diretor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, professora Sônia Soares, diretora da Escola de Enfermagem da UFMG, professora Simone Cardoso, vice-diretora da Escola de Enfermagem, professora Thaís Porlan, diretora da FAFISH UFMG, professor Hermes Guerreiro, diretor da Faculdade de Direito da UFMG, professora Sueli Coelho, diretora da Faculdade de Letras da UFMG, professor João Batista Novaes, diretor da Faculdade de Odontologia da UFMG, professor Afonso de Ligori, diretor da Escola de Veterinária da UFMG, professora Elida Rabelo, vice-diretora do ICB, professor Carlos Alfeu, diretor adjunto da Diretoria de Tecnologia de Informação da UFMG, professor Eduardo Valadares, diretor da Escola de Ciência da Informação da UFMG, Camila Montovani, vice-diretora do Espaço do Conhecimento da UFMG, professora Isabela Por Deus, pró-reitora de pós-graduação da UFMG, professor Eduardo Neves, pró-reitor adjunto de pós-graduação, professor Felipe Martins, presidente da Federação dos Institutos dos Advogados do Brasil, Isabel Antonina de Araújo, diretora da Biblioteca Universitária, professor Aziz Saliba, diretor de Relações Internacionais da UFMG, professora Vilma Macanhã, diretora de Educação à Distância da UFMG, professora Regina Celi Fonseca Ribeiro, diretora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG, e professor Ricardo Gonçalves, diretor do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Agradecemos a presença dos demais convidados. E, neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional brasileiro, que será executado pelo professor Maurício Freire Garcia.
Passamos a palavra à reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sandra Regina Goulart Almeida, para a abertura desta solenidade. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Conservatório de Música da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse prédio é um prédio histórico de quase 100 anos e que hoje já abrigou no passado a Escola Mineira de Música e hoje é o nosso Conservatório de Música. Para nós é uma enorme satisfação. Escolhemos de maneira muito especial esse espaço para prestar essa homenagem ao presidente Rodrigo Pacheco. Eu declaro aberta essa sessão, essa cerimônia, agradeço a presença de todas as pessoas e retorno a palavra ao mestre de cerimônias para a condução dos trabalhos. Obrigado, reitora. Neste momento, será feita a entrega das placas em homenagem ao senador Rodrigo Pacheco pela reitora da UFMG, professora Sandra Regina Goulart Almeida, e pelo presidente do FORIPES, professor Demétrios Davi da Silva. A placa contém os seguintes dizeres: o Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais, FORIPES, concede ao senador Rodrigo Pacheco a justa homenagem em reconhecimento ao apoio irrestrito às universidades e institutos federais e ao Cefet Minas Gerais, possibilitando o avanço do ensino público gratuito, inclusivo e de qualidade. Destacamos e agradecemos todo o trabalho e compromisso com o desenvolvimento da educação em Minas Gerais. Belo Horizonte, 23 de agosto de 2024. Agora, a reitora da UFMG, professora Sandra, fará a entrega da placa da Universidade Federal de Minas Gerais ao senador Rodrigo Pacheco. A placa contém os seguintes dizeres: a Universidade Federal de Minas Gerais confere ao presidente do Senado, Rodrigo Otávio Soares Pacheco, homenagem em reconhecimento ao expressivo apoio concedido a essa instituição ao longo dos últimos anos. Essa importante parceria contribuiu efetivamente para que a UFMG continue promovendo ensino, pesquisa e extensão de qualidade e excelência em prol da sociedade mineira e do povo brasileiro. Belo Horizonte, 23 de agosto de 2024. Ouviremos agora o presidente do FORIPES, professor Demétrios Davi da Silva. Boa tarde a todas e todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a reitora Sandra Goulart, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, e já agradecendo em nome do FORIPES essa oportunidade que temos de, junto com essa cerimônia de homenagem da UFMG, justíssima homenagem ao presidente do Congresso Nacional e senador da República, Rodrigo Pacheco, de também termos a oportunidade de um pequeno reconhecimento por parte dos demais dirigentes que compõem o Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior de Minas Gerais. Também cumprimentar o nosso eterno governador, senador, ministro Anastasia, também grande defensor do ensino superior público em nosso estado e no nosso país. Nos honra muito a sua presença, ministro Anastasia, sempre apoiando as ações das universidades, institutos federais e do Cefet aqui no nosso estado de Minas Gerais. Também ao nosso amigo vice-reitor, professor Alessandro, eu sempre digo que ele é cidadão viçosense, que ele pertence à Grande Viçosa, já que ele é de Guaraciaba, né? Que é próximo lá, está na zona urbana de Viçosa. É um prazer também reencontrá-lo. Um cumprimento muito especial a todos os dirigentes das instituições públicas de ensino superior aqui presentes ou representados. É um grande prazer reencontrá-los. Eu serei breve em minhas palavras, mas não poderia deixar aqui, primeiramente, de agradecer muito à reitora Sandra.
em função de algumas questões que ocorreram recentemente, nós tínhamos uma demanda muito expressiva de encontrar novamente com o senador Rodrigo Pacheco e, de imediato, que teve a confirmação deste evento, a reitora Sandra me acionou, colocando à disposição para que nós, demais dirigentes das 18 instituições públicas de ensino superior, também pudéssemos estar aqui presentes, participando dessa homenagem e também fazendo uma homenagem específica em nome do Foripes ao senador. Minas Gerais tem a grata honra e satisfação de ser o estado da federação com o maior número de instituições públicas federais do país. Nós temos 11 universidades federais, temos o Cefet, que está em processo de transformação também para a Universidade Tecnológica de Minas Gerais, temos 5 institutos federais, além das 2 universidades estaduais, também representadas aqui, o UENG e o Unimontes. Sempre dizemos, senador Rodrigo Pacheco, ministro Anastasia, que nós podemos ainda fazer muito mais pelo Estado de Minas Gerais e pelo nosso país, para que possamos deixar de ser simplesmente um exportador de commodities e nos tornarmos verdadeiramente exportadores de tecnologias e não mais importadores. Infelizmente, temos vivenciado ao longo dos últimos anos uma involução em que grandes empresas estão retirando os seus centros de pesquisa e desenvolvimento do nosso país e voltando para suas origens. Esse é um processo complexo e queremos colocar aqui todas as nossas instituições a serviço do nosso país em prol da causa da ciência, tecnologia e inovação. Além disso, eu não poderia deixar de publicamente aqui fazer um reconhecimento e um agradecimento muito grande ao senador Rodrigo Pacheco. Pela primeira vez na história, pelo menos de Minas Gerais, nós tivemos uma oportunidade de diálogo tão próximo com o senador da República e, particularmente, com o presidente de um poder da República, que é o senador Rodrigo Pacheco. Essa já é a 3ª vez que nós reunimos institucionalmente com o senador e a gente é muito grato, senador, por essa parceria. E também falei numa oportunidade, é muito gratificante para nós, gestores de universidades, institutos e do Cefet, termos a oportunidade de dialogar em alto nível e também de ver que não são promessas vazias, tudo aquilo que o senador se comprometeu a fazer, ele fez de imediato, e a gente é muito grato, senador, por todo esse apoio. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, o senador Rodrigo Pacheco aportou 51 milhões de reais para as 11 universidades federais do nosso estado. Foi a primeira vez que conseguimos receber recursos tão expressivos. Lembrando que, de toda a bancada dos 53 deputados e 3 senadores, via de regra, nós recebíamos ao redor de 1 milhão, 1 milhão e 200 reais por ano nas emendas de bancada. E dessa vez recebemos praticamente 5 vezes mais, de uma emenda direcionada pelo senador Rodrigo Pacheco. Então, senador, essa singela homenagem é uma justíssima ação de reconhecimento em função de tudo que o senhor tem feito pelo Sistema Federal de Ensino Superior aqui no Estado de Minas Gerais. E a gente tem uma gratidão eterna à sua pessoa por todo esse apoio. Mas não poderia deixar, senador, de aproveitar o momento de fazer uma demanda em nome de todos os demais dirigentes aqui presentes. Para este ano, contando novamente com o seu apoio, nós tivemos 2 emendas de bancada de sua autoria, num montante total de 56 milhões de reais, 28 milhões para as 11 universidades federais e 28 milhões para os 5 institutos federais e o Cefet. Foram as emendas 711.4009, 711.4010. Essas emendas chegaram no Ministério da Educação, só que antes da descentralização, via termo de execução descentralizada do MEC para as universidades e institutos, infelizmente nós tivemos o decreto 12.120, de 30 de julho de 2024, que acabou causando um bloqueio dessas emendas. Tudo que não foi empenhado até o dia 23 de julho, nesse caso são emendas RP2, elas foram bloqueadas. E, infelizmente, as informações que nós temos do MEC é que as perspectivas de desbloqueio, elas não são tão promissoras. Soma-se a isso o fato de que, por ocasião desse mesmo decreto, nós tivemos o congelamento de 18% de todo o orçamento das universidades, institutos federais e Cefet. E 18% de todo
orçamento previsto na LOA, na Lei Orçamentária Anual de 2025. Como nós estamos no mês de agosto, esse 18% corresponde a muito mais, a praticamente 40% do orçamento que nós ainda teríamos que executar. Então, ainda nesse mês, muitas universidades, institutos e o próprio Cefet terão dificuldade de cumprir os seus compromissos, como, por exemplo, pagamento de bolsas e auxílios para estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, contratos de mão de obra terceirizada, duas dentre as diversas demandas que nós temos que cumprir. Então, essas duas questões causaram um problema muito sério em termos do planejamento que tínhamos para finalizar esse ano de 2024. E, particularmente, no caso dessas duas emendas, nós reunimos no dia 2 de agosto, com o MEC, com a DIFES, com a SPO, que é a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC, do Ministério da Educação, quando foi anunciado esse bloqueio, e também tivemos reunidos no dia de ontem, porque nós tivemos o pleno da ANDIFES para tratar desse assunto, quando a informação, senador, foi que esse bloqueio, no caso das emendas, ele não partiu do MEC, ele partiu da GEL, da Junta de Execução Orçamentária. Então, o contato, e a gente tem convicção que, com todo o seu apoio, o seu prestígio em Brasília, que nós conseguiremos reverter, né, esse bloqueio, ele deve ser feito com o ministro Alexandre Padilha, para que possa desbloquear essa emenda, lembrando que, de todo o Brasil, Minas Gerais foi o estado mais afetado. O bloqueio de outras emendas RP2 foi muito menos expressivo nas demais universidades do nosso Brasil e institutos federais também, e por isso a gente tem convicção que, contando novamente com o seu apoio, nós conseguiremos esse desbloqueio tão importante para que nós possamos cumprir nossa missão institucional. Lembrando que nós já temos um problema, senador, de subfinanciamento das universidades públicas que vem, né, de 10 anos. Nós aumentamos em muito o número de matrículas, né, ao longo dos últimos 10 anos, e o nosso orçamento hoje ele é menor do que 10 anos atrás. Então, por isso que essa emenda parlamentar ela acaba tendo uma importância estratégica muito expressiva para nossas instituições, e a gente conta novamente com o seu apoio para que consigamos o desbloqueio, né, no menor curto espaço de tempo. Por quê? O simples fato de termos um bloqueio ou um congelamento, mesmo que nós tenhamos a liberação, se esses recursos forem liberados somente mais próximos do final do ano, nós já teremos uma dificuldade muito grande de executá-los de maneira muito adequada. Porque todos sabem que no serviço público existe uma distinção muito grande entre ter o recurso e conseguir executar aquilo que nós precisamos, já que as regras do jogo que nós temos que seguir, elas são muito rígidas e, consequentemente, nós temos que ter determinados prazos para a realização de procedimentos licitatórios e para que possamos entregar para as nossas comunidades aquilo que realmente elas almejam. Então, muito obrigado, reitora Sandra, muito obrigado, né, senador Rodrigo Pacheco. Não tenho dúvida hoje que é o grande defensor, né, das universidades, institutos federais e do Cefet no estado de Minas Gerais. Ao senador, né, ex-governador e ministro Antônio Augusto Anastasia, também nosso profundo reconhecimento e agradecimento por tudo que o senhor sempre fez e continua fazendo por Minas Gerais, pelo nosso país e particularmente pelo Sistema Federal de Ensino Superior. Muito obrigado e boa tarde a todos. Registramos ainda a presença da professora Lavínia Rosa Rodrigues, reitora da UENG, professora Tereza Curimoto, presidente da FUNP UFMG, professora Ana Lídia Reis Castro Silva, presidente da CCPD, professor Pedro Vidigal, diretor-geral do Hospital Risoleta Neves, professora Joana Ziller, ouvidora da UFMG, professor Dorgival Guedes, diretor da DTI, professora Maria Márcia Magela Machado, pró-reitora de Recursos Humanos, e Daniele Zarate, coordenadora de Sistemas Acadêmicos da UFMG. Ouviremos neste momento o ministro do TCU, Antônio Anastasia. Boa tarde, minhas senhoras, meus senhores. Meus cumprimentos à nossa distinta anfitriã, magnífica reitora, professora Sandra Regina Goulart. Quero cumprimentar igualmente o homenageado com muita justiça nessa tarde, eminente senador Rodrigo Pacheco, preside o Senado Federal e o Congresso Nacional. Uma saudação ao professor Demétrios, que preside o colegiado das instituições
públicas de ensino superior de nosso Estado, professor Alessandro, digno e eminente vice-reitor, cumprimentar todos os dirigentes das universidades que aqui se encontram, dos Cefetes, dos institutos federais. Permita-me saudar o professor Hermes Guerreiro, caro diretor da minha querida Faculdade de Direito, e todos os presentes nessa solenidade. Professora Sandra, eu aceitei com muito carinho o convite que me foi formulado para ser aqui testemunha dessa justíssima homenagem ao senador Rodrigo Pacheco pelas nossas universidades e instituições de ensino superior. Por que motivo? Porque sou testemunha, de fato, do empenho e a dedicação do senador Rodrigo, não só como presidente do Senado, mas no exercício do seu mandato senatorial por Minas Gerais em prol da educação pública superior em nosso Estado. Justiça seja feita, claro, com enfoque maior em Minas, mas a sua atividade, a sua ação de cunho nacional como presidente do Congresso Nacional tem feito muito pelo Brasil e pela educação, portanto, em todo o país. E essa dedicação que o senador Rodrigo tem feito, de fato, repercute positivamente, não só através das emendas aqui mencionadas. E, aliás, abro aqui um breve parêntese. Nós acompanhamos recentemente tantas polêmicas, demandas de imprensa sobre o tema das emendas, e a gente percebe que as pessoas não têm conhecimento do alcance e do valor positivo que as emendas têm, especialmente bem indicadas, como essa do senador Rodrigo, que são a larga maioria das emendas, em favor de órgãos, instituições, ações, projetos, programas tão relevantes. Portanto, é uma participação efetiva que o Congresso Nacional tem em prol do desenvolvimento nacional, e louvo muito, portanto, essa iniciativa do Congresso, e como participava também ao meu tempo no exercício do mandato, quando lá estive. O professor Demétrios foi muito feliz na sua locução, quando ele menciona essa dificuldade que temos em Minas e no Brasil como um todo, com a questão da retenção dos cérebros, da questão da tecnologia, do investimento em valor agregado. Quando eu era governador, eu sempre repetia uma frase antiga, que dizem que foi feita na década de 60 e que naquela época era considerada positiva, mas que eu tinha horror a ela, que dizia-se: Minas exporta mineiros e minérios. Numa frase pior do que essa. Primeiro, ao exportar minérios, nós exportamos a matéria bruta, nós não agregamos valor ao minério. Na verdade, o nosso interesse sempre foi esse. É claro que nós evoluímos muito desde então. Hoje, felizmente, aproveitamos muito o nosso minério e temos fábricas de tudo que há, locomotivas, helicópteros, automóveis. Felizmente, é um ponto positivo. Mas ainda estamos aquém do que poderíamos. Mas pior é quando exportamos mineiros. A qualidade do capital humano de nosso Estado é inegável. Não é? Fico até um pouco, estou em Minas Gerais, mas sempre delicado falar isso, dizer que, comparativamente a outros estados da federação, o capital humano mineiro é diferenciado. E essa diferença sempre acaba, que ser positivo, acaba nos prejudicando, porque muitos mineiros que não conseguem ocupar aqui posições no estado, migram para outros estados, e mesmo para o exterior. Então, qual que é nosso primeiro dever nas funções públicas que exercemos? Fazer o máximo, o esforço absoluto para, de fato, permitir a esses mineiros desenvolver aqui os seus talentos. E, para isso, só há um caminho, que é a universidade, que é o ensino superior. A pesquisa, o ensino, a extensão, de tal modo que eles se sintam aqui abrigados, albergados, e que possam desenvolver os seus talentos em nosso Estado. Por isso, sou também defensor absoluto do nosso ensino, do ensino público federal, do ensino público do Estado de Minas Gerais, então as universidades estaduais aqui também, para dar essa possibilidade aos nossos jovens. E, portanto, como professor oriundo aqui da UFMG, e minhas irmãs igualmente, as minhas duas irmãs também, já como eu, elas aposentadas, e eu tive de me retirar da universidade por questões funcionais, mas o grande objetivo nosso é sempre prestigiar e testemunhar esse trabalho hercúleo, notável, feito pelas instituições de ensino superior. Então, com muita satisfação, eu testemunho essa homenagem feita ao senador Rodrigo Pacheco, que é um estadista na acepção plena da palavra, não só pelo seu physique de rôle, que eu sempre digo, nos lembra o Marechal General de Gaulle, pelo aspecto que tem, isso é muito importante também na política, não há dúvida, mas, sobretudo, pelo seu caráter sem jaça, pela sua dedicação, pelo valor que tem da democracia. Aliás, permitam aqui compartilhar com as senhoras e senhores, há poucos instantes atrás, num evento no Tribunal de Justiça, não tem nem 2 horas, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao fazer referência ao presidente Rodrigo Pacheco, testemunhou também ele, como chefe
chefe do Poder Judiciário de nosso Estado, o trabalho, o valor, o empenho do presidente Rodrigo na defesa da democracia, que é algo que estará indelével na sua trajetória política e no seu currículo, nos episódios lamentavelmente ocorridos recentemente no Brasil. Portanto, a postura, a dedicação, a coragem do presidente Rodrigo são fundamentais para a democracia no nosso Brasil. Portanto, a universidade está muito bem, digamos assim, acobertada, protegida e aliada nos trabalhos do presidente do Congresso Nacional, o eminente senador Rodrigo Pacheco. Parabéns a ele e a todos vocês. Muito obrigado. Com a palavra, o nosso homenageado, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Muito boa tarde a todas as senhoras, todos os senhores. De quando em vez eu me permito falar sentado, especialmente pela minha estatura. Tenho 1,95 m e aqui eu estou um pouco mais alto, eu vou ficar mais alto ainda, então para quem está assistindo é um pouco complexo. Ontem no evento do Palácio Planalto, o presidente Lula, iniciando sua fala, disse que havia recomendado ao cerimonial que não mais me colocasse ao lado dele, mas por uma razão, não que ele não goste de mim, mas porque quando o fotógrafo fotografa o meu rosto, corto dele, e quando fotografo o dele, corto o meu. E isso é uma realidade. Para bem ou mal, essa é a minha realidade, então eu peço permissão para falar sentado. E quero saudar de maneira muito especial nossa magnífica reitora, Sandra Regina Goulart Almeida, cumprimentando-a pelo excelente trabalho que faz, de referência, de muita proximidade com o Congresso Nacional na defesa, não só da Universidade Federal de Minas Gerais, mas de todas as universidades federais, os institutos federais. E agradecer imensamente e sensibilizado essa homenagem que recebo hoje. Tenho absoluta certeza, muito verdadeiramente, que é um traço da minha personalidade de buscar falar a verdade sem muito populismo. É uma das homenagens que mais me tocaram e que mais me sensibilizaram em razão da qualidade dela, do que ela representa para mim, para o Congresso Nacional, porque vindo de um segmento que é um segmento sobre o qual eu falarei, que é absolutamente fundamental para a redenção do nosso país. Por isso, ao receber essa homenagem da UFMG e também do Forips, aproveito cumprimentar nosso querido Demétrios Davi da Silva, também muito próximo de nós lá no Congresso Nacional. Ambas as homenagens me tocam sobremaneira e eu as guardarei no coração com um imenso senso de responsabilidade pela luta que assumi e continuarei tendo nos meus próximos 2 anos e meio de mandato como senador da República, mais 6 anos como presidente do Senado e mais 2 anos como senador. Então, meu muito obrigado a todas as senhoras, todos os senhores dos institutos federais, das universidades federais, do Cefet, do Forips, por essa homenagem que me é rendida hoje. Cumprimento também o nosso vice-reitor da UFMG, Alessandro Fernandes, de Guaraciaba, não é? Com muito orgulho, né? Disse aqui para mim com muito orgulho, uma saudação muito especial. E o meu agradecimento pela presença aqui de um filho dessa casa, nosso querido professor Antônio Anastasia, que foi meu governador, foi meu colega no Senado Federal, e eu tive a honra como presidente do Senado Federal de poder vê-lo aprovado no plenário do Senado Federal para ministro do Tribunal de Contas da União. Todos aqui sabem e acompanham que é a trajetória do professor Anastasia, do quanto ele foi importante para a política, do quanto o seu traço de personalidade, de postura, de moderação, devem ser a tônica da verdadeira política, da política real. E é uma pena que a política tenha prescindido dele, que ele tenha feito essa opção por ir para o Tribunal de Contas da União, mas certamente ganha o Tribunal de Contas, e ele também pessoalmente, também feliz, porque a política hoje em dia tem sido muito hostil, tem sido um exercício muito difícil. Nós vimos falando agora no carro para cá, do quanto o exercício da política no Brasil ficou realmente uma atividade difícil, complexa, um tanto incompreendida, cujos resultados, não necessariamente, por mais positivos que sejam, são capazes de
mudar a percepção, né, das pessoas. Por vezes, um item apenas, que é aquele item da lacração da rede social, é mais importante, mais útil que toda a realização e toda a trajetória de alguém em favor de uma causa, ou em favor de um município, ou em favor de um estado, ou em favor do Brasil. Então, realmente, a política perde o grande nome do professor Anastasia, mas ganha o Tribunal de Contas da União, e fico muito feliz de tê-lo aqui comigo, e ele é, para mim, sempre uma fonte de muita inspiração no meu exercício da vida pública. Eu quero cumprimentar algumas pessoas que estão na plateia e que vejo aqui, me perdoe se a minha visão vai me trair com alguém que eu deixe registrar, mas uma homenagem muito especial ao nosso querido professor Hermes Vilches Guerreiro, diretor da faculdade e um grande advogado criminalista, também o doutor Felipe Martins Pinto, referência na advocacia e professor também dessa casa. O meu professor, no primeiro período da Faculdade de Direito, Marcelo Galupo, em introdução ao estudo do direito, e guardo com muita memória aquele tempo que eu era muito feliz e não sabia, né, de assistir às suas aulas, de ter aquela convivência na Faculdade de Direito, né, era um ambiente sem internet, sem rede social. Eu confesso que era bem melhor a vida da gente do que é hoje, né? Então, uma alegria revê-lo, professor. Tenho por você uma grande estima. Nosso Walter também está aqui, Lobato, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, grande advogado, todos os reitores, representantes dos institutos federais, das universidades federais. Eu não vou ler a nominata, porque pode ser que eu esqueça de alguém, mas sinto-os todos muito cumprimentados e meu agradecimento profundo. Eu assumi a presidência do Senado Federal, tendo recebido o voto do então senador Anastasia, 57 votos naquele momento, em fevereiro de 2021. Assumi o Senado Federal num momento muito agudo da vida nacional. Havia uma dificuldade de relacionamento institucional, havia uma dificuldade da relação entre os poderes, havia um certo desvalor de instituições e da liturgia e da solenidade, e vivíamos um momento muito agudo de pandemia. Todos aqui acompanharam o que isso significou para a vida nacional, e naquele momento homens públicos foram testados. Quais eram as missões que nós tínhamos que cumprir, quais as iniciativas que nós temos que tomar. E naquele momento, como presidente do Congresso Nacional, eu tinha clareza da minha responsabilidade, e uma coisa foi certa naquele instante para mim. Nós tínhamos uma pandemia desconhecida, com um impacto enorme na vida nacional, seja quanto à forma de convivência com isolamento social, seja como é que se devia tratar aquilo, mas fundamentalmente com mortes constantes de brasileiros e brasileiras. Chegou um dia que eu abri o jornal e vi a notícia de 4.500 pessoas que morreram de Covid num único dia. E eu pensava como os homens públicos deviam se portar naquele momento. Eu não tive dúvida que a minha diretriz como político, como chefe de um poder, haveria de ser, de maneira estrita, o respeito à ciência, o respeito à vacina, o respeito ao tratamento que a ciência recomendasse que devia fazer naquele momento agudo da vida nacional. E fui autor naquele momento, quando se negava a vacina e quando se obstaculizava vacinas estrangeiras por conta de filigranas jurídicas de contratos com empresas estrangeiras, eu fui autor de um projeto de lei, como presidente do Senado, para poder resolver aquele impasse. Eu me lembro bem quando essa lei foi aprovada e sancionada pelo então presidente da República, que me cutucavam e diziam: agora nós podemos comprar as vacinas estrangeiras da Pfizer, da Janssen, etc. E aí, então, depois de alguns meses em que pessoas morreram, nós, então, tivemos a oportunidade de adquirir as vacinas, porque a lógica de que nós tínhamos que ter vacina a qualquer custo era uma lógica que, infelizmente, não imperava naquele momento, porque, por incrível que pareça, aquele país dividido ficou mais dividido e conseguiram se dividir, inclusive na compreensão sobre a gravidade da doença e a reação a ela. Isso foi algo que me marcou muito, porque eu não acreditava que chegássemos a tanto na divisão.
Eu sabia que havia uma polarização mundial entre direita e esquerda, sabia que havia uma polarização nacional no Brasil, mas jamais imaginava que nós pudéssemos chegar a esse ponto de um problema daquele que devia unir os brasileiros e não dividir os brasileiros, que o pensamento menor ou o espírito menos nobre fosse capaz de motivar mais divisões ainda e mais intolerância. A pandemia passou, um legado terrível para o Brasil, que nós não podemos esquecer, inclusive não podemos esquecer o comportamento de homens públicos na pandemia, é importante se rememorar sempre isso, inclusive na hora da escolha. Mas depois vivíamos um outro problema, uma outra chaga, que é o avanço contra a nossa democracia. E ainda que se queira dizer que não houve dessa forma, que não houve a iminência de um golpe, eu afirmo, como presidente do Congresso Nacional, houve a iminência de um golpe de Estado no Brasil por pessoas que não prezam pela democracia do nosso país. E houve a reação de homens públicos que se portaram com sacrifício político, com sacrifício pessoal, com sacrifício familiar, para fazer o enfrentamento. Cada qual ao seu modo, uns mais aguerridos e mais combativos e outros mais contidos, mas muitos homens públicos desse país se posicionaram em favor da democracia contra aquele ataque constante às instituições de Estado. Atacava-se justiça eleitoral, atacava-se urnas eletrônicas, atacava-se o poder judiciário, atacava-se o ensino superior como um celeiro de comunismo, é isso que diziam. Então, era uma constante, com um instrumento mais óbvio que se podia ter, que são as redes sociais absolutamente contaminadas e tomadas por esse discurso de ódio, de divisão e de sacrifício da democracia. E houve, sim, o enfrentamento de pessoas que iam a público dizer que nós devíamos acreditar na justiça eleitoral, que nós devíamos garantir um sistema de votação através das urnas eletrônicas, que nós deveríamos ter respeito às instituições de Estado, aos poderes constituídos. E a democracia foi preservada a duras penas, com dificuldades, e ela hoje é inabalada em razão de uma concertação que faz com que os poderes possam dialogar e conviver, ainda que com divergências, e muitas divergências há, e vocês acompanham, mas com um ambiente civilizado de diálogo entre os poderes. Portanto, foram anos, e eu estou encaminhando para o final da minha presidência no Senado Federal, depois de 3 anos e 7 meses, anos muito difíceis e muito desafiadores para o enfrentamento de problemas que nós não imaginávamos que pudesse ter em pleno ano de 2021, 22, 23 e 24, que é ataque à democracia e um problema de pandemia. Mas buscamos nos incumbir da melhor forma possível. E todo esse raciocínio é para que eu chegue ao fato pelo qual eu assumi esse compromisso com a educação superior de Minas Gerais e de resto, como disse a professora Anastasia, buscando ser também do Brasil, embora eu tenha limitação de alcance para isso. E, antes de mais nada, eu sou um senador do Estado de Minas Gerais. Porque eu considero que a preservação da nossa democracia, da forma como ela é concebida pela Constituição Federal, um Estado de direito, democrático, com instituições que se constituem numa união indissolúvel entre os entes federados, com fundamentos da nossa República de dignidade, de cidadania, de pluralismo político, de livre iniciativa, tudo aquilo que está na Constituição. A preservação dos comandos constitucionais da nossa democracia passa pela preservação de algumas coisas e de alguns setores que são fundamentais para ela, a democracia. A primeira delas, reputo, e aqui profissionais da imprensa, nunca o Brasil precisou tanto dos jornalistas e da imprensa como agora, em que as redes sociais têm contaminado através da desinformação e do magnetismo que faz capturar mentes, contaminando pessoas e contaminando o conhecimento delas. Nunca foi tão importante que a imprensa formal, constituída, com ciência, com jornalistas que buscam fonte, aferição de dados, ouvem as outras partes, nunca foi tão importante valorizar a imprensa e o jornalismo no Brasil como agora. Segundo lugar, nunca foi tão importante profissionais jurídicos, as carreiras jurídicas, inclusive os juízes do nosso país. O primeiro segmento atacado por quem é autoritário, busca fulminar a democracia, são os juízes paradesmoralizados, porque eles são os capazes, com a tinta da sua caneta, de poder aplicar a lei
e colocar ordem. Se exageram, há mecanismos que devem ser utilizados para limitá-los, e esses mecanismos são constitucionais. Mas eles são fundamentais, eles não podem ser descredibilizados sob pena de vivermos o caos. O que acontece em relação a tribunais superiores, com agressões constantes ao Supremo Tribunal Federal, se isso se irradiar para todas as comarcas do Brasil, e qualquer prefeito de cidade, vereador ou empresário, achar que pode atacar o juiz da sua comarca e desmoralizá-lo publicamente na sua vida pessoal, nós vamos viver a barbárie e o caos na nossa democracia. Portanto, o fortalecimento de juízes, das carreiras de Estado na área jurídica são fundamentais, tanto quanto é o fortalecimento da imprensa. E, por último, o que mais nos interessa aqui, talvez o principal pilar, que faz preservar a nossa democracia e mantê-la inabalada, é a educação do nosso país. São os professores, profissionais da educação, de todas as etapas de ensino e, fundamentalmente, já que estamos tratando aqui numa universidade federal, a educação superior do nosso país, que fará com que nós formemos uma sociedade que seja uma sociedade verdadeiramente com senso crítico, capaz de ter a sua evolução pautada numa educação e numa boa formação. O desvalor ao professor, o desvalor às instituições de ensino, a lógica de que isso é uma atividade de mercado que deve esvaziar o setor público e tender para o setor privado. Isso tudo é muito ruim para o nosso país como projeto de nação. E como presidente do Senado, quando me deparava lá com múltiplas situações, e são inúmeras, infindáveis, Sandra, situações que apresentam no Senado Federal para a nossa solução, muitas coisas vinham lá para a gente resolver, a professora Anastasia acompanhou, nós precisávamos lá para Minas Gerais de um Tribunal Regional Federal para Minas e foi a nossa força política que permitiu que viesse um Tribunal Federal para Minas Gerais. Precisávamos de incluir municípios na área da Sudene e isso foi transformador para esses municípios, na região de Governador Valadares, estava parada há mais de 10 anos no Congresso, o pessoal do Nordeste não concordava muito, tal. Nós construímos politicamente isso e incluímos 81 municípios na área da Sudene. Havia o problema dos reservatórios de água do sistema de Furnas, que era um problema crônico do sudoeste de Minas, do sul de Minas. Agimos junto à Agência Nacional de Águas, ao Ministério de Minas e Energia, e conseguimos resolver esse problema. Está até baixando a represa lá agora, mas nós vamos retomar. Ela, lá de Guapé, o Hermes sabe disso, elevou e está há alguns bons anos elevada por força política nossa em Brasília. Pela primeira vez, os municípios de Minas Gerais apareceram no mapa do orçamento público, porque não apareciam, porque as forças regionais do Brasil eram muito maiores do que as de Minas Gerais, e nós conseguimos pelo menos equilibrar isso para que Minas Gerais, que corresponde a 10% do Brasil em habitantes, em produto interno bruto, numa opção de coisa, Minas é 10% do Brasil, pudesse ter algo proporcional a isso também em relação ao orçamento público. Basta perguntar aos prefeitos e prefeitas municipais qual é a realidade hoje de Minas Gerais e o que era há 4 anos atrás. E assim sucessivamente, as barragens de água no norte de Minas, que estão já em estágio avançado e nós podemos também concretizar, e uma série de outras realizações para Minas. Mas, ao me deparar com isso, me deparar com reforma tributária que nós promulgamos a emenda constitucional, a deparar com a opção de marcos legislativos que estávamos fazendo, até a Sociedade Anônima do Futebol, que eu fui o autor do projeto e virou uma realidade, salvou o Cruzeiro, salvou o Atlético, salvou tanta gente, não é? A gente estava realizando muito, sendo resolutivo, professor Hermes, em muitas coisas, e fomos efetivamente resolutivos numa série de coisas. Mas sempre no meu íntimo eu perguntava, o que isso efetivamente é muito bom naquele momento, resolve aquele problema, é uma soma de tijolo por tijolo, num desenho lógico ou mágico, né? Havia uma lógica nisso, de realizações, mas o que efetivamente vai fazer do Brasil ser um país melhor? A reforma tributária fará? Vai ajudar? Infraestrutura vai fazer? Vai ajudar? Marcos legislativos modernos para atrair dinheiro lá de fora também vai ajudar. Mas, sem dúvida alguma, é a educação que vai ser capaz de transformar o Brasil numa grande nação. E o papel... E o papel de vocês, enquanto dirigentes de instituições de ensino, vocês são líderes daquilo que vocês representam nos seus institutos, nas suas universidades. O papel de vocês de serem incentivadores do corpo de funcionários, de colaboradores, de professores é fundamental. E o que vocês viveram nos últimos anos foi justamente o contrário, que é o ambiente do desestímulo. E todos nós somos seres humanos.
Quando nós estamos num ambiente sem expectativa, sem esperança, desvalorizado, sem recursos, sem poder cumprir as coisas, sem conseguir pagar a conta básica e comezinha do dia a dia, isso tudo é desestimulante, isso tudo é desanimador. E aí, quando muda o governo, eu então falei, olha, de tudo que eu tiver, óbvio que eu ajudo com o município, busco orçamento para municípios, para obras, não há dúvida alguma disso. Mas eu vou priorizar, se eu precisar de pensar num projeto estruturante, eu vou considerar que é muito importante nós investirmos nas nossas universidades federais. E no diálogo que nós fizemos com os reitores, e naquele momento com os reitores das universidades, não houve ainda os institutos, eu resolvi então fazer aquela alocação, que é uma coisa pequena perto do todo que nós podemos fazer num processo de valorização das universidades federais e dos institutos federais do Brasil, especificamente de Minas Gerais. E foi realmente destinado um recurso muito substancial, naquele momento era redentor, porque as dificuldades eram muito grandes das universidades federais, e com uma divisão, inclusive, com o critério de tamanho. Não foi nem um exercício meu, eu falei, olha, sentem-se os reitores e identifiquem o que é o tamanho e a proporcionalidade disso, vamos fazer essa divisão. E agora, novamente, um novo recurso por mim alocado, que está contingenciado, mas eu me comprometo, Demétrios, de usar toda a força política que eventualmente eu tenha, junto ao presidente Lula e junto ao ministro Camilo Santana, para que tenhamos essa solução resolvida. O compromisso que eu posso fazer é que, de tudo quanto há de realização na parte orçamentária pendente de minha parte, a prioridade número 1 será para as universidades federais e os institutos federais de Minas Gerais. E aos institutos federais de Minas Gerais, inclusive, participaram dessa segunda oportunidade, e até o meu final de mandato no Senado Federal assim será, porque eu gostaria muito de ser identificado como alguém que lutou pelo ensino superior de Minas Gerais, não por vaidade, não só pela biografia, nada disso, mas porque realmente é uma causa que me motiva, uma causa que eu reputo absolutamente necessária, especialmente para o momento que nós precisamos formar pessoas que não sejam contaminadas, vulneráveis, e isso passa necessariamente pela educação do nosso país. Portanto, eu quero agradecer imensamente essa tarde de hoje, poder falar a vocês. Quero dizer que o meu compromisso com a democracia, apesar de todas as agressões que eu venho sofrendo por radicais que querem impor suas vontades e, no exercício arbitrário das suas próprias razões, querem fazer do quadrado virar redondo. E encontraram alguém na presidência do Senado que não vai se render à pressão, não vai se render a constrangimento, não vai se render à ameaça, porque eu tenho um compromisso com a democracia do meu país, eu tenho um compromisso com as instituições do meu país, eu tenho um compromisso com a presidência de uma casa que faz nesse ano 200 anos de história, desde que foi concebida na primeira Constituição do Brasil, que foi a Constituição do Império de 1824. Portanto, uma casa de 200 anos, tem um presidente que sabe suas responsabilidades, sabe dos seus limites e que vai poder fazer tudo para a preservação da democracia do nosso país. E a democracia do nosso país passa necessariamente, de maneira direta, pela valorização das nossas universidades federais, e a todo instante que eu estiver nas instâncias de governo, seja no Ministério da Educação, seja no Palácio do Planalto, seja com o presidente Lula, eu vou ressaltar esse meu compromisso, essa minha percepção de país, porque se há um dinheiro bem empregado, se há ideias que possam ser redentoras para o nosso país, certamente elas serão através da valorização de todos vocês. Muito obrigado. Muito bem. Com a palavra, a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sandra Regina Goulart Almeida, para suas considerações e posterior encerramento desta solenidade. Falei com o presidente que eu tenho que falar em pé pela razão oposta. 1,5 metro você tem que aparecer de alguma forma. Bom, queria reiterar os agradecimentos meus e do vice-reitor, professor Alessandro, dar as boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes,
também a quem for ver o nosso vídeo, que isso vai ficar registrado na história, na memória da nossa instituição. Um momento muito feliz. Cumpre-nos, primeiramente, cumprimentar de forma muito especial o nosso homenageado, senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal do Brasil e do Congresso Nacional, e agradecê-lo por ter disponibilizado um espaço em sua intensa e muito concorrida agenda para estar hoje aqui conosco nessa homenagem que o FORIPS, que é o Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais, todas as IPs mineiras e a UFMG lhe prestam. Gostaria de saudar o nosso governador, ministro do TCU, professor, que esse é um termo que são poucos que possuem, né? Eu sei que o senhor tem enorme apreço por ser chamado de professor, professor Antônio Anastasia, ex-aluno e também docente, foi docente dessa casa, que nos honra com sua presença neste evento. Em breve receberemos o ministro Anastasia para condecorá-lo com a medalha de honra UFMG 2024, outorgada a egressos dessa casa, que se destacaram por sua excelência de atuação e assim projeta o nome da nossa universidade. Não resta dúvida que o ministro Anastasia personifica de maneira exemplar os etos da medalha de honra da UFMG, todos já estão convidados para participar da cerimônia. Cumprimento também o reitor Demétrios, presidente do FORIPS, na pessoa de quem eu gostaria de cumprimentar cada um dos reitores e reitoras, meus amigos, colegas, companheiros, em momentos bem difíceis da história da nossa universidade, das nossas universidades e do nosso país. Então, agradeço imensamente a presença de todos vocês. Uma saudação especial também a todos os diretores e diretoras das unidades acadêmicas da UFMG, na pessoa do professor Hermes Vilches Guerreiro, que é diretor da Faculdade de Direito, aqui presente. Eu cumprimento todos os diretores e diretoras aqui presentes, que foram beneficiadas pelas emendas parlamentares concedidas pelo presidente Rodrigo Pacheco. Cumprimento os membros da equipe do reitorado aqui presente também, membros da comunidade da UFMG e das outras instituições públicas de ensino superior do Estado de Minas Gerais. Hoje é um dia especial para todos nós aqui presentes, um dia de honrar e agradecer. Diria o filósofo Aristóteles que a honra não está em receber honrarias, mas em merecê-las. A grandeza, ele diz, não consiste em receber honras, mas em recebê-las de forma apropriada. E não resta dúvida, conforme atestam as falas que me antecederam, que o nosso homenageado merece essa cerimônia de homenagem e agradecimento por parte de nossas instituições, pelo apoio que nos tem dado, por sua capacidade de diálogo e de escuta, que são raras, por sua sensibilidade com temas que são caros para as nossas instituições, como ele mesmo relatou, a educação superior, a ciência, a cultura, a liberdade de cátedra e de imprensa e a democracia. Diria, no entanto, São Tomás de Aquino, citando Aristóteles, que a honra não se encontra somente naquele que é honrado, mas se projeta também naquele que concede a honra. De fato, o presidente Rodrigo Pacheco nos honra ao receber essa homenagem, pois endossa um sistema de símbolos que nos é precioso. O reconhecimento que o senhor nos outorga, ou que tem nos outorgado, presidente, ao reconhecer publicamente nossas instituições como patrimônio do país e um precioso bem público, voltadas à formação de pessoas, produção de conhecimento, ao bem comum, ao bem-estar de todos os mineiros, para nós é um alento enorme diante de tudo que passamos nos últimos anos. Nesse sentido, é o nosso agradecimento, por mais enfático que seja, inadequado para expressar todo o nosso agradecimento por ter estado conosco, presidente, em um dos momentos mais difíceis da história das nossas instituições. O apoio financeiro foi imprescindível, não há dúvida, mas o reconhecimento e o amparo foram inestimáveis. Nascido em Porto Velho, mas criado em Passos, mineiro, se não de nascimento, mas com certeza de alma, o nosso presidente Rodrigo Pacheco é, como todo mineiro, leal à sua terra, orgulhoso de suas conquistas e de sua história e de sua tradição.
Podemos dizer que nosso homenageado faz jus a ser mineiro, nas definições daquele que melhor captou o nosso espírito, Carlos Drummond de Andrade, ex-aluno da UFMG. E eu vou citar uma parte que eu acho que define muito bem o senador presidente Rodrigo Pacheco. Ser mineiro é ter ser mineiro é ter simplicidade e pureza, humildade e modéstia, coragem e bravura, fidalguia e elegância. Ser mineiro é ser religioso e conservador, é cultivar as letras e as artes, é ser poeta e literato, é gostar de política e amar a liberdade, é viver nas montanhas, é ter vida interior, é ser gente. Os ideais de liberdade que marcam nossa história de luta pelos valores republicanos e democráticos surgem com frequência em suas falas e referência. Ele é, de fato, um estadista, como mencionou o nosso ministro. Não é surpreendente, pois, que tenha se colocado como um parlamentar que valoriza o importante patrimônio do povo mineiro, que são as suas instituições públicas de educação superior, que se dedicam com esmero e afinco para oferecer educação de qualidade para a população mineira, pesquisa de ponta para o desenvolvimento social e econômico do Estado e extensão acadêmica voltada para as inúmeras demandas das nossas sociedades. E nós, na mesma medida, temos enorme orgulho de hoje poder contar com a presença de um mineiro na presidência do Senado Federal e do Congresso Nacional. Como Mendes Pimentel, nosso primeiro reitor, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves e tantos outros, esses foram nossos ex-alunos, o presidente Rodrigo Pacheco faz parte desse grupo de políticos de destaque que não apenas engrandece o nosso Estado, mas que também se preocupa com o seu povo e as suas instituições públicas. E pode-se dizer, expandindo um pouco a definição de ser mineiro de Carlos Drummond de Andrade, que não há coisa que o mineiro valorize mais do que a lealdade, o comprometimento, o reconhecimento e a amizade, que foi tudo que o nosso presidente nos dedicou ao longo desses anos. Essa justa homenagem que prestamos ao senador hoje tem, pois, um duplo significado de reconhecimento por seus feitos pelas nossas instituições, mas também de reconhecimento da honra e do orgulho que sentimos por sermos assim reconhecidas e valorizadas, quando, contra todos os óbvios sinais de nossa relevância social e impacto regional, fomos atacados tanto no plano material, pelo contingenciamento financeiro, sobre o qual o professor Demetrios falou, mas também no campo simbólico. Eu não posso ser chamada de magnífica. Há um decreto do nosso ex-presidente, que proíbe o uso do termo magnífico para os reitores e reitoras. Esse é um ataque simbólico no valor do que representa as nossas instituições e os reitores e reitoras. Se as instituições federais de Minas lhe agradecem por todo o seu apoio e aporte financeiro, a UFMG lhe deve em dobro. Agradecemos pelos recursos imprescindíveis que, no caso da UFMG, foram integralmente utilizados para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as diversas unidades acadêmicas, visando a modernização e melhoria dos laboratórios e espaços de ensino, pesquisa e extensão da universidade. Mas talvez poucas pessoas saibam, e agora eu creio que é o momento de dizê-lo, do papel inestimável que o presidente Rodrigo Pacheco teve ao assegurar que a UFMG tivesse a reitora que sua comunidade elegeu em um momento crítico da história das universidades federais. Muitas delas tendo negado o direito de se autogovernarem e escolherem seus dirigentes. A UFMG lhe agradece, presidente, por todas as gestões que o senhor fez em nome da liberdade, da democracia, da autonomia universitária. Essa história, a ser contada no futuro, tem no senhor, em algumas figuras políticas do nosso Estado, o ponto central de articulação e coesão. Pode-se dizer que foi uma oportuna
conjuração mineira moderna. Para garantir que a universidade não tivesse que se submeter pela primeira vez em sua quase centenária história, como algumas tiveram, e ter uma reitora não eleita por sua comunidade. A esse apoio e a sua solidariedade à UFMG lhe será sempre grata. Sinta-se em casa, pois essa é, de direito, também sua. Nosso muito obrigada, em nome de toda a comunidade acadêmica da nossa UFMG. Está encerrada a sessão.